Abra comigo a Bíblia e vamos ler um texto no Evangelho de João, do versículo 1 até o versículo número 7. João capítulo 9, versículo 1 até o verso de número 7. Diz assim, esse texto que eles acharam será também projetado. Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com uma saliva, aplicou-lhe aos olhos do cego, e disse: Vai e lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou e voltou vendo. Que maravilha, né, amados? Vamos mais uma vez orar? Peça ao Senhor que Ele traga revelação dessa palavra ao nosso coração. Pai querido, muito obrigado por esse momento tão maravilhoso, aconchegante. Ó Deus, esse tempo precioso que é estar aos teus pés. Estamos todos aos pés do Senhor. Ó Deus, nenhum dos irmãos, nós não estamos aqui, ó Pai, eles não estão aos meus pés, mas nós estamos aos pés do Senhor, querendo ouvir, ó Deus, a confirmação dessa palavra. Que eu seja, ó Deus, apenas aquele que transmita, mas é o Senhor falando aos nossos corações. Por isso, traga da tua revelação, traga do entendimento. Assim nós sabemos que ninguém está aqui, como ninguém está acompanhando, ó Deus, nessa hora, esse momento da palavra, ó Deus, por engano, mas é provisão, providência e direção do Senhor. Por isso, ó Deus, confirme o teu recado aos nossos corações. E assim, ó Deus, queremos desde já declarar toda a honra e glória ao Senhor, em nome de Jesus que oramos, amém, amém. A sugestão desse tema da nossa meditação é tocado por Jesus, sendo tocado por Jesus. E eu quero começar lendo uma história do leilão de um violino. Conta-se uma história de um leiloeiro que estava a leiloar um violino, um velho violino. E durante um bom tempo ele não conseguiu um bom valor no instrumento, quando de repente um mestre da música se levanta, pega aquele violino e começa a tocar uma linda canção. Após aquela maravilhosa execução, né, daquele violino, as ofertas começaram a surgir e o preço alcançado foi altíssimo. Tudo por conta do toque do mestre. Que maravilhoso, né, irmãos? O homem, ele torna-se sem valor por causa do pecado. Nós não temos valor, o pecado nos faz assim, deixado no canto, empoeirado, sem valor, tendo como resultado o desprezo. Mas ao ser tocado pelo Mestre Jesus, passamos a ter um valor incalculável. As pessoas começam a ver, aqueles que estão à nossa volta, a ver o valor que temos. Aquele cego de nascença era uma pessoa sem nenhum valor, em meio à sua sociedade, em meio aonde ele vivia, né? Talvez nunca tivesse imaginado que algum dia ele seria tão importante, a ponto de uma multidão o cercar, a ponto de muitas pessoas perguntarem ou interessarem por ele. Ele estava acostumado, talvez um ou outro, quando ele percebia que estava próximo, e deixava alguma coisa aos seus pés. E aí quando ele ia conferir, talvez pelo desenvolvimento do seu tato, e pelo tempo de conhecimento que ele tinha, que já mendigava há muito tempo, há mais de 40 anos ele mendigava, e assim ele talvez pegava, e aí quando tinha alguma dúvida, perguntava àquele que estava em volta, e ele se deparava com alguns trocadinhos, algumas coisas que caíam, mas de repente, ele torna o centro de toda a atenção, e a ponto de ser levado e ouvido por autoridades que nunca antes tinha valorizado. Talvez aqueles que um dia ele foi levado, naquele dia ele foi levado, ele nunca percebeu ou sabia que tivesse valorizado ou dirigido a palavra a ele, nem sequer se importava com a sua vida.
assim é a vida daquele que é tocado por Jesus. Assim somos nós, amados, tocados por Jesus. Ser tocado por Jesus é receber em seu coração uma fé inabalável. Recebemos logo pelo toque que temos muitas vezes e passamos por essa experiência, passamos pela experiência de ter em nós uma fé inabalável, não um mero conhecimento religioso, um conhecimento de algumas práticas, de alguns comportamentos, de algumas atitudes, não, mas uma forma não aparente de piedade, mas algo que nos transforma do nosso interior para o nosso exterior. Aquele vazio, aquela amargura, aquele desespero, aquele sentimento de inferioridade, aquele sentimento, ou talvez aquela realidade de desprezo, não se tem mais espaço, porque todo o espaço do coração daquele que é tocado por Jesus é preenchido por Jesus. Nesse texto nós encontramos 3 tipos de pessoas. Esse texto vai nos revelar 3 tipos de pessoas, que nós também encontramos nesses dias. Pessoas que foram encontradas nesse texto, destacado nesse texto, mas também encontramos nos nossos dias. E o Senhor quer nos levar a uma profunda avaliação acerca de onde estamos, quem somos, diante da realidade que nos é apresentada agora desses 3 tipos de pessoa. O primeiro tipo de pessoa que o texto nos apresenta são conhecidos como incrédulos. São os incrédulos. E aí quando nós vemos do versículo 8 até o versículo número 16, nós vamos ver muito claro a característica desses homens que são conhecidos como incrédulos. E os incrédulos, na verdade, são aqueles que não acreditam na ação do poder de Jesus. O texto é bem claro quando fala que Jesus estava passando por ali e houve uma pergunta, um questionamento, segundo a cultura judaica, diante ali dos seus discípulos: quem pecou? Porque sempre que tinha um coxo, nascia alguém com algum problema, ou talvez um cego, ou talvez ele acabava passando por alguma situação, ou é tomado por uma lepra, uma doença que não tinha cura, os judeus o tinham como pecadores. E quando no caso de um cego como esse, alguém que nascia com essa dificuldade visual, ou talvez com uma deficiência auditiva, qualquer deficiência, aquela cultura o tinha como pecador desde o ventre, algo totalmente contraditório. Como que alguém pode pecar ainda no ventre da mãe? O que nós podemos é receber a herança do pecado, isso sim. Todos pecaram, que recebemos a herança do pecado, nascemos na semente do pecado, mas a prática daquela cultura é que eles os tinham como pecadores. É por isso que eles perguntam para Jesus: quem pecou, os seus pais ou eles, para que assim nascesse cego? E Jesus responde: olha, nem os pais e nem ele pecou, como pecado de punição. Eles tinham aquela deficiência como uma punição de Deus. Então Deus punia de forma muito severa, a ponto que as pessoas elas eram proibidas, segundo essa punição, de viver de forma tranquila e normal. Então nós temos no meio dessa narrativa um tipo de pessoas chamado como incrédulos, aqueles que não conseguiam acreditar na ação do Senhor, e Jesus manifesta o poder dele, quando ele fala: olha, nem ele e nem seus pais, mas para que o poder de Deus fosse manifestado na vida dele. E aí Jesus, para que os discípulos assim vissem, que estava ensinando e preparando aqueles homens, para que assim pudessem incendiar e levar a palavra de transformação ao mundo, Jesus age de uma maneira totalmente nova. Ele que não curava e não atendia as pessoas como uma cura de série, mas ali de uma forma muito especial, Jesus, ele faz com que o homem entendesse a sua natureza limitada, o homem do pó da terra, a ponto dele cuspir. Ele faz uma saliva, com a sua saliva faz um lodo, pega aquele lodo, passa nos olhos daquele homem cego, e diz: agora você vai no tanque de Siloé e lava. Eram alguns metros de distância, quilômetros talvez de distância. E aí, provando a fé e o desejo daquele homem de ser curado,
E o texto fala que aquele homem foi. Não sabemos como, se alguém o levou, ou se ele foi tateando, mas o texto, João nos traz aqui o resultado, dizendo que ele foi e ele voltou, vendo, os seus olhos se abriram. O texto fala que ele não somente foi, e ele foi, e eu acredito que quando ele assim se deparou com aquele milagre, através da obediência, daquela palavra de ordem, dizendo, vai ao enviado, ele vai abrir os teus olhos, e ele foi, e lavou-se naquelas águas, e logo os seus olhos se abriram, e o texto fala que ele voltou, entendo que ele voltou à procura daquele que o tinha aberto os olhos, mas ele não encontra ainda, ele não conhecia, ele não sabia quem é, ele talvez só tinha a lembrança das palavras, da voz, que ele tinha ouvido a voz de Jesus dizendo, vai, lava e você vai ter os seus olhos abertos, e ele também tinha como base algo que aconteceu, que o motivou, o toque daquele homem, aquilo que o motivou, aquilo que o levou a tomar a atitude de ir lavar o seu rosto. Ele poderia ter lavado o rosto em qualquer lugar, mas ele foi ao lugar indicado por Jesus, e ele volta para saber quem tinha tocado, quem tinha dado essa palavra de ordem, que agora ele começou a procurar, mas ele se depara com um grupo de pessoas, que são conhecidos como incrédulos, e os primeiros que são conhecidos assim, é conhecido como especuladores. Os incrédulos geralmente eles são pessoas que começam a especular, começam a perguntar. No versículo de número 8, de repente, então os vizinhos, os que dantes o conhecia de vista, como mendigo, perguntaram, não é este que estava sentado pedindo esmola? Uns diziam, é ele, outro não. Mas ele mesmo, porém disse, sou eu. As pessoas olharam para ele, mas peraí, está diferente. Parece que eu conheço aquele homem, aquele que está andando, sorrindo, contemplando a natureza, contemplando as coisas. Imagina que experiência maravilhosa daquele homem, mas ele se depara não com Jesus, ele se depara agora com os especuladores. E nós temos muitas pessoas assim, quando passamos por uma experiência, nós vamos encontrar de monte na nossa vida, aqueles que querem especular, dizendo, mas você não é aquele, outra vez trazer lembrança de quem éramos. Isso é até importante para a gente poder testemunhar, mas pessoas que vão querer nos trazer a lembrança de qual era a nossa culpa, a nossa dor. Mas você não era aquele mendigo? Mas você não era aquele arrebentado? Mas peraí, você não é aquele que tinha uma família arrebentada, onde sua mulher não queria mais você? Mas você não era aquele homem que andava pelas sarjetas? Você não é aquele que andava caído, totalmente destruído, que não conseguia se controlar, que era dominado? São especuladores. Os incrédulos são especuladores, não só isso, mas também são curiosos, causadores de dissensões e dúvidas, porque eles não se contentaram em apenas questionar, mas no versículo número 10 até o versículo número 13, nós temos o seguinte, perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? E ele respondeu, um homem chamado Jesus, fez lodo, untou-me os olhos e disse, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então eu fui e lavei, e estou vendo. E disse-lhe, pois, onde ele está? E ele respondeu, não sei. Esse era o desejo dele, conhecer, saber quem era Jesus, se encontrar com Jesus. E aí no versículo 3, levaram, pois, aos fariseus, o que dantes era cego. Irmãos, causadores de dissensões. Aqueles que autenticavam a cura naquela comunidade eram os sacerdotes. Os sacerdotes, geralmente um leproso, a pessoa que passava pela cura de alguma enfermidade contagiosa, ele tinha que ser levado ao sacerdote, para que o sacerdote desse a ele a direção de qual seria a sua oferta. Aquele homem talvez poderia ser levado ao sacerdote, mas eles foram levados aos fariseus, aqueles que eram os preservadores da lei, das tradições, e na verdade não tinham interesse, eram os maiores inimigos de Jesus. Geralmente os incrédulos são assim, não, você tá contando, não está certo o que está acontecendo com você. E aí começa a causar dissensões, começa a causar problemas, gerar dúvida. Será que é verdade? Será que o que está acontecendo na sua vida, você não é impostor? Não acreditam, são conhecidos também não só como curiosos, como especuladores, mas muitas vezes são apenas religiosos, e conhecem apenas as práticas humanas. E aí não somente homens, pessoas comuns daquela sociedade, que eram incrédulos, mas agora se junta a um grupo de líderes,
que não eram pessoas comuns, mas que também eram incrédulos. E aí nós temos no versículo 14, e era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Problema para aqueles homens, né? Para aquele homem. E aí o versículo 15 fala, e os fariseus, por sua vez, lhes perguntaram, como chegou a ver? E ele respondeu, aplicou-me lodo aos meus olhos. Você vê que ele não está mais tão paciencioso com esse grupo, né? Aplicou-me lodo. Ele falou assim, um homem chamado Jesus, e agora vem os fariseus. Com certeza os fariseus não perguntou, por favor, querido, você pode nos informar? E ele também não respondeu com o coração brando, já estava, né, e conhecia, diz, olha, passou-me lodo, aplicou-me lodo aos olhos, lavei-me e estou vendo. E por isso alguns dos fariseus diziam, este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam aos outros, como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. Querido, religiosos. Há um grupo de pessoas na sociedade, não só naquela sociedade, naquele tempo, onde esse homem vivia, naquele período, mas também nós vivemos nesse tempo, onde nós encontramos muitas pessoas que conhecem a lei como os fariseus, que têm conhecimento até mesmo das profecias, mas são apenas pessoas que querem uma curiosidade. O que está acontecendo? O que está fazendo? E aí são pessoas conhecidas como incrédulos, não acreditam na ação e no poder de Jesus. E não somente esse grupo, mas nós temos um grupo também destacado nesse texto. E aí do versículo 18 até o versículo número 23, nós temos o grupo chamado medrosos. E não somente incrédulos, mas também somos rodeados muitas vezes de pessoas medrosas. Não só aqueles que não creem, mas também são aqueles que, na verdade, eles até reconhecem que Jesus tem poder, mas eles não têm coragem de assumir diante da sociedade o poder de Jesus, por isso são medrosos. Havia um grupo de pessoas assim, que esse homem fazia parte, a sociedade, ele achava que era uma sociedade judaica, mas a sociedade, ele era toda partida, e geralmente nós temos essas mesmas partes no nosso tempo, nós temos os medrosos, pessoas que já viram, reconhecem que Jesus tem poder, mas não assumem diante da sociedade, temem represária dos homens. O que vão me dizer? Ao que minha roda de amigos vai dizer? Meus amigos de quanto tempo? Querem preservar o seu título, querem preservar talvez a sua fama, ou talvez a sua identidade, como uma pessoa descolada, mas não querem assumir, são medrosos, e por isso são acostumados com uma vida de escravidão, pelo Deus desse mundo, e querem que as demais pessoas também vivem assim. E assim no versículo de número 21, nós vemos esse tipo de pessoa nesse texto, que diz assim, mas não sabemos como ver agora, os que lhe abriram os olhos, também não sabemos, pergunta a ele tem idade, falará por si, chamar os pais desse homem, chamar os pais dele, mandaram chamar, e assim depois de ter chamado os pais, no versículo 20, então os pais lhe responderam, sabemos que este é o nosso filho, que nasceu cego, mas não sabemos como lhe abrir os olhos. Pergunta para ele tem idade, ele vai poder dizer a vocês o que aconteceu com ele. Eles não se contentaram, eles eram incrédulos, eles queriam provar que Jesus não tinha poder. De repente chega um grupo, um outro, daquela sociedade, que até reconhecia, os pais chegam, andam alguns passos em direção ao reconhecimento, mas de repente, 3 passos eles dão à frente, mas começam a dar 10 passos para trás, não acreditam totalmente no poder do Senhor diante da sociedade. Tem gente que até reconhece a Jesus, que Ele é mestre, como um dia Nicodemos também procurou Jesus, mas ele procura Jesus à noite. Tem gente que procura Jesus no escondido, olha pastor, eu até gosto de ouvir acerca de Jesus, mas eu não posso reconhecê-lo publicamente, porque você sabe, eu tenho um status que eu tenho que preservar, olha, eu tenho
tal coisa, eu tenho a minha empresa, eu tenho a minha forma de vida, eu tenho a minha escolha. E aí, querido, Jesus disse assim: aquele que me reconhecer diante dos homens, eu reconhecerei diante do meu Pai que estás nos céus, mas aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai que estás nos céus. Os pais, imagina, irmãos, a alegria de um pai que tem um filho com algum problema, com alguma enfermidade. Nós, às vezes, nossos filhos estão normais, mas de repente eles acordam com uma dor no ouvido, nós ficamos desesperados, queremos tirar. Se fosse possível, nós tiraríamos com a mão aquela enfermidade, aquela inflamação. Dói o nosso coração ver o nosso filho passando por luta. Imagina aquele homem, aqueles pais, mais de 40 anos, ou quase 40 anos, vendo o filho já na idade adulta, mendigando. E de repente recebe a notícia dizendo: o seu filho, aquele que é cego, agora está andando por lá. Vai lá ver. E chamaram, imagina a idade daqueles homens, daquele casal. O texto nos mostra que era um casal de velhinhos, pelo que nós entendemos. E eles chegam e se deparam com o filho. O que nós esperamos da atitude daqueles pais: pular no pescoço do filho, beijar o filho e falar: filho, Deus te transformou. Mas não, queridos, para a tristeza e surpresa daquele filho, ele enxergou os pais, que durante muito tempo, os seus pais faziam parte de um grupo de medrosos. Eles eram até religiosos, mas a religiosidade deles não adiantava para nada. Nós encontramos muitos pais assim. Eles querem que os filhos sejam transformados, mas eles são medrosos em relação à fé. Eles não dão passos que os levem a avançar. Tem mães, em relação aos filhos, não querem pagar um preço. O preço, talvez, de serem vistos pela sociedade como aqueles que são servos de Deus. Não, eles querem ser descolados, querem ser de uma sociedade moderna. Ou talvez, o esposo em relação à esposa, a esposa em relação ao esposo, enfim, querem viver nesse grupo. Aquele filho talvez se depara com a atitude do pai, dizendo: sim, esse é meu filho. Nós reconhecemos que ele nasceu cego. Qual seria a sua atitude? Chorando, em pranto, dizendo: filho, quem te abriu os olhos? Quem te curou? Irmãos, quando nós encontramos um médico que trata de uma enfermidade, consegue colocar zero, uma infecção no nosso, e nós indicamos para outros pais, não é verdade? Imagina aqueles pais, sabendo que o filho, não havia cura diante da medicina daquela época, nem na de hoje, só o poder de Deus. E aqueles pais retrocedem, porque eles estavam com medo, sentiram intimidados. Sabe por quê, irmãos? Eles estavam já acostumados com uma vida de escravidão. Tem gente que sofre tanto, que ele fala: não, é normal, eu nasci para sofrer. E Jesus o tira, fala: eu tenho uma nova vida para você. Mas ele não consegue romper mais em fé. Os medrosos são assim. Eles não querem desagradar também os homens, não querem desagradar os seus senhores. São conhecidos, segundo a linguagem que nós temos aí, dessa nova política, nesse novo tempo de definição de política, são conhecidos como os isentões. Quem já ouviu essa palavra? O fulano lá, aquele outro candidato, aquele deputado, aquele lá faz parte do grupo dos isentões. Quer dizer, eles querem ficar bem. Eles não querem saber se está certo ou se está errado, se essa perseguição ela é certa, se ela é verdadeira, se as palavras... Não, o importante é que eu estou ali, eu não quero me envolver com isso. Eles não queriam se envolver. Versículo de número 22. Isso disseram seus pais, porque estavam com medo dos judeus, pois eles já haviam assentado que se alguém confessar Jesus, o Cristo, seria expulso na sinagoga. Por isso é que disseram os pais: ele tem idade. Interrogam. Eram os isentões, os medrosos são isentões. Mas, irmãos,
Nós temos que entender que na lista que nós temos no Apocalipse, às vezes nós olhamos somente para aqueles que praticam a mentira, ou talvez aqueles que andam de forma abominável, que desagrada ao Senhor, com práticas que nós sabemos que é contrária à natureza humana. Mas essa lista também ela trata de um grupo de pessoas chamado que os medrosos. Você sabia que os medrosos também não herdarão? E é esse tipo de pessoas que tem medo de assumir a Jesus diante da sociedade. Eu me lembro do tempo da minha transformação, que Jesus transformou minha vida. Eu fazia parte de uma sociedade, eu estava com 16 anos, tinha recém completado 16 anos. Naquela minha curta caminhada na sociedade, eu já era conhecido na vila, já tinha uma fama. Eu já tinha o meu nome, eu já tinha talvez o meu respeito, eu já tinha estabelecido a minha trajetória. Era uma trajetória de destruição, mas era uma trajetória. Jesus vem e transforma, me muda de direção, converte o meu coração. E eu fiquei pensando, será que eu volto para estudar na mesma escola? Será que eu termino o ano? Eu tive um encontro com Jesus, foi no dia 12 de outubro do ano de 88, naquele feriado, de 87, em 88 eu fui batizado. Queridos, e eu tinha que voltar para a mesma escola. E eu fiquei pensando, o Senhor falou bem assim, é lá. Você não precisa mudar da vila onde você mora, você não precisa mudar da casa que você mora, você não precisa mudar da escola. Porque através da sua vida, eu vou anunciar a palavra, eu vou transformar. E havia barreiras, havia cadeias na minha vida que eu precisava vencer. E quantas vezes eu fui cercado por aqueles que diziam meus amigos, e por eu não praticar mais aquilo que eles praticavam, aquilo que eu dizia um dia que eu ia continuar. Mas Jesus mudou a minha vida. Um dia eles me cercaram dizendo, ou você volta a andar com a gente, ou então nós vamos dar uma lição em você. Eu falei, fica à vontade. Eu não queria levar um tapa, mas fica à vontade, porque eu não retrocedo. Jesus foi transformando a minha vida, irmãos. Foi me dando graça. Eu me lembro que uma das experiências que eu tive, todos os domingos eu gostava de descer para a quadra para jogar bola, e sempre gostei muito do futebol. Eu ia para a escola dominical e começava um campeonato, eu ia lá, eles me inscreviam no campeonato, então tinha o futebol até às 4 horas da tarde, depois do almoço descia, daí voltava a tomar banho para união de adolescentes, depois união de jovens, que nós tínhamos no domingo, lá na igreja. E um daqueles dias, quando eu cheguei, conhecido por todos, e brincava, estudava na mesma escola, jogava ali, crescemos juntos, e aí daqueles domingos eu chego, e aí cheguei, encostei a bicicleta lá, e falei, próximo time é meu, e um dos amigos que eu tinha, que era um dos mais chegados, ele estava totalmente embriagado e tomado por um espírito maligno, e ele vem em minha direção e aponta o dedo e fala, você não vai jogar mais aqui. Quando eu olhei para a cara dele, vi a condição dele, falei, ele não aguenta nada. Mas o Senhor falou assim, vira as costas e sai. E eu virei as costas e saí, os outros começaram a rir, sabe aquela gurizada, vai deixar, vou deixar. O próximo time é meu. Comecei a conversar com um, com o outro e de repente ele voltou de novo e me empurrou e eu saí para o outro lado, ele me empurrou outra vez e eu saí para o outro lado. Levaram, aí veio a turma do deixa disso, levou lá para o canto. E aquele jovem veio e insistiu, totalmente possesso, levaram ele para o outro lado, eu me lembro que levaram para o outro lado da quadra, não, deixa o Ronaldo e tá. E ele falou, ele não é agora de nós. Eu sabia que era em relação à fé. E de repente, 5 ou 6 segurando ele ali, eu não sei se ele escapou, eu sei que ele saiu correndo, atravessou aquela quadra e veio em minha direção. E ele veio, irmãos, e ele chegou, mas numa velocidade, eu falei, vai me peitar aqui, nós vamos ter que rolar mesmo, para poder me defender. Mas quando ele chegou na minha frente, a experiência que eu tinha um escudo, e ele vinha com toda a força, e de repente ele parava de uma vez, imagina alguém embriagado parar de uma vez e não cair, e ele parava na minha frente, parava, e ficava nariz com nariz, e eu olhando para ele,
E ele falando tudo quanto é tranqueira. E o Senhor guardando meu coração. E aí vinha de novo a turma do deixa disso e puxava e levava ele para o outro lado. E ele escapa de novo lá e vem. E vem com toda a força, e vem, e para, de repente Deus faz ele puxar aquele freio, ele puxa e para na minha frente de novo. E nariz com nariz. E vem, puxa pela segunda vez. Terceira vez ele escapa e vem. E veio, ele parava. Era todas as vezes, das outras 2 vezes que ele veio com tanta raiva. Podia ver a fúria nos olhos daquele jovem. E ele veio. E eles pararam de novo. E quando pela terceira vez que puxaram, ele estica a mão e pega na minha camisa, bem aqui em cima. E rasga, e sai rasgando. A única camisa do São Paulo que eu tinha, irmãos. Imagina. Era ou não era para provocar? Uma dificuldade para ter aquela camiseta, era única, sabe aquelas que você usa direto? Ei, irmãos, o inimigo sabe onde te provoca, né? E ele vai e rasga. Aí quando eu olhei, eu falei, o sangue quis subir, Deus falou assim, vai embora agora. Eu tirei aquela camisa, joguei ali, peguei minha bicicleta e fui embora. Irmãos, eu não sei como que eu cheguei em casa, porque quando chegava, tinha 3 ruas ainda para chegar na minha casa. Para chegar em casa era uma vontade de voltar e pular na garganta daquele rapaz. Mas uma vontade. Deus falou, vai embora, vai embora, vai embora. E eu comecei a pedalar, vai embora, vai embora. Cheguei em casa. Não sei onde minha mãe ia. Mas de repente minha mãe está saindo no portão. E eu chego, imagina o semblante como eu estava, não sei, igual um tomate, de nervoso. Porque foi uma guerra tão grande. Quando minha mãe me encontra no portão, ela fala assim, vai para o quarto orar. Eu falei, oh glórias, nunca gostei de obedecer tanto, tão rápido, é o que eu precisava, aquela ordem foi uma força, mãe, lembra mãe? Vai orar agora, Deus deu discernimento, irmãos, eu entrei, joguei a bicicleta, ajoelhei na minha cama, chorei, aliviei meu coração, mas eu levantei dali, o Senhor trouxe meu coração, você não teve medo de me assumir diante dos seus amigos, irmãos, mudou. Aquele jovem depois me procurou, me pedindo desculpa, reconhecendo o que ele fez, e Deus só foi dando graça, nós não podemos ser medrosos, aqueles pais, eles foram medrosos, isentões, tem gente que vive assim, quer servir a Jesus, mas ele é medroso, mas tem o terceiro e último, é algo lindo, versículo 17 eu quero destacar com você, o versículo 17 diz, de novo perguntaram ao cego, que dizes tu a respeito dele, visto que ele abriu os olhos, e ele disse, que és profeta, respondeu ele. Irmãos, o terceiro grupo que nós encontramos aqui, a terceira característica de pessoa, é conhecida como testemunha fiel. Testemunha fiel, aquela que foi alcançada pelo amor, foi marcado pelo poder de Jesus, e por isso ele tornou a testemunha fiel, ele foi tocado, aquele homem não poderia negar o que aconteceu, quando ele ainda estava cego, antes de lhe abrir os olhos carnais, foram abertos os olhos espirituais, aquele homem recebeu o melhor que um homem podia receber, o toque de Jesus, o valor de Jesus, ninguém tocava aquele homem, as pessoas jogavam esmola, imagina irmãos, qual era a prática dele, do cuidado com o seu corpo, sendo cego, será que ele tinha uma boa higiene, será que ele era bem limpo, talvez ele cheirasse mal, por andar e ficar se esfregando e deitando e buscando a melhor forma de se locomover, precisando das pessoas, ninguém lhe tocava com prazer, com alegria, com respeito, com valor. Por que ele tornou uma testemunha fiel? Porque ele recebeu o que ele precisava, o toque de Jesus. Por que Jesus untou os olhos dele? Para tocar.
texto fala que Jesus toca nos olhos dele, mesmo que tenha sido com uma saliva, com lodo. Mas aquele homem, há quanto tempo ele não recebeu o toque de alguém? Seu coração estava endurecido, ele tornou uma testemunha fiel. Ele foi alcançado pelo amor, ele foi marcado pelo poder. Ele não se intimidou em falar da sua experiência com Jesus. Diante de quem seja, ele não se intimidou. Perguntaram: quem é esse? Ele disse: olha, é profeta. E no versículo de número 24, quando mais uma vez, então chamaram pela segunda vez o homem que lhe fora cego, e lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. E ele retrucou: se é pecador eu não sei, mas uma coisa eu sei, eu era cego, e agora eu vejo. Irmãos, ele fala de algo que ninguém poderia experimentar, mas ele experimentou. Talvez você não dê valor, porque você já enxerga há muito tempo. Talvez você não dê valor, porque alguém já te tocou, mas eu estou mais de 30 anos sem ter tocado por ninguém, sem valorizar ninguém. Eu fui tocado pelo amor do Senhor, fui transformado. Aquele homem tornou a testemunha totalmente fiel, destemida diante do Senhor. E por isso ele começa agora a desafiar, não importa quem quer que seja. E às vezes nós nos curvamos diante de alguém que talvez seja o nosso patrão, e vem com os gracejos, ou talvez alguma autoridade, vem com brincadeiras, com piadinhas, vem com desdém em relação ao nosso Deus. E a pergunta é: será que você realmente ama Jesus? Aquele homem não tinha ainda conhecido face a face Jesus, mas ele não permitiu piadinhas e brinquedos, mas ele começou a desafiar. A testemunha fiel desafia as pessoas a experimentar o toque pessoal de Jesus no coração. No versículo de número 26, ele desafia os outros a também serem discípulos. No versículo 26, perguntaram-lhe, pois, que te fez ele? Como te abriu os olhos? E ele respondeu: já vou-lo disse. E não entendes, por que quereis ouvir outra vez? Porventura, queres vós também tornar-vos discípulos? Aquele homem começou no início da sua caminhada, mas como testemunha, a ser uma testemunha fiel, e a desafiar as pessoas, falando: vocês querem o quê? Vocês querem brincar com o meu Jesus? Vocês querem escarnecer? Vocês procurem outro grupo. Agora, se vocês querem ser discípulos, eu posso compartilhar com vocês o que ele fez na minha vida. Eu não tinha nada, eu não era ninguém, e ele me amou, e ele pode transformar também a sua vida. Esse mundo, essa sociedade está precisando de pessoas como esse homem ex-cego, uma testemunha fiel. E na sua declaração de fé, ele vai declarar agora diante de Jesus que ele crê, e não somente crê, mas ele se rende totalmente. Irmãos, tem aqueles que dizem que servem a Jesus, mas eles começam a colocar defeito e obstáculo. Porque não precisa orar só de joelho. Porque não precisa chorar. Porque não começa. Isso é dentro de um ambiente como o nosso. Imagina lá fora. Se aqui você acha que você tem toda essa dureza no joelho, no coração, de se curvar, de se render, imagina lá fora. Mas olha a atitude desse homem, por ser uma testemunha fiel, a sua declaração, versículo de número 35, a declaração de fé desse homem, e ouvindo Jesus, que o tinha expulsado, encontrou-lhe e perguntou: crê tu no Filho do Homem? E ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus disse-lhe: já o tem visto, o que fala contigo. E então afirmou ele: creio, Senhor. E lá onde ele estava, ele começa a adorar. Sabe onde eles estavam, irmãos? Na rua. Eles não estavam num ambiente fechado. Ele tinha sido expulso da sinagoga, um lugar de adoração, um lugar de estudo da Bíblia, da lei.
Jesus encontra aquele homem e fala: você crê? Ele fala: creio. Quem é? Aquele que fala contigo. E ele disse: eu creio, Senhor. E ele se rende, e ele se quebranta, e ele ora. Eu posso entender e posso enxergar aquele homem chorando, sendo grato, dizendo: Senhor, a minha vida não tinha valor, eu não era nada, eu nunca fui nada, eu nunca tive valor nenhum, eu nunca fui tão amado, eu nunca fui tão valorizado. Mas o grande problema de hoje, queridos, é que nós não temos testemunhas fiéis como esse, porque nós achamos que Jesus, Ele vai ter benefício em ter a nossa vida. Essa igreja, se eu for nessa igreja, essa igreja vai ser diferente. E começamos a colocar como se o nosso passe, mas o meu passe é caro. Mas eu tenho habilidades, eu tenho conhecimento. Né, queridos? Nós precisamos ser como esse homem, entender que não somos nada. Eu não quero que você despreze o que Deus já te deu, mas o nosso coração, para se chegar e dobrar diante de Jesus, precisa ser como o coração desse homem, reconhecer que tudo na vida dele aconteceu, porque o Senhor o tocou, o Senhor o ungiu, o Senhor o transformou. Você é um tocado pelo Senhor? Você foi tocado por Jesus? Eu quero concluir com você. Em qual desses 3 grupos encontra a sua vida? Qual desses 3 grupos você faz parte? E eu não quero apresentar como uma acusação, mas com oportunidade de meditação. Qual desses grupos você faz parte? Ou qual desses você quer fazer parte? O que tem sido mais importante para você? Agradar amigos? Agradar família? Ou agradar a Jesus? Aquele jovem, aquele homem, ele não se importou, ele não desprezou as pessoas. Quando nós agradamos a Jesus, amado, nós não precisamos desprezar as pessoas. Mas quando nós começamos a agradar somente pessoas, posições, e aquilo que pode nos oferecer os holofotes da vida, nós afrontamos sim o coração de Jesus. Não tem como amar a 2 senhores, diz a palavra. Jesus precisa ser o centro. Jesus quer que você saia hoje dessa reunião com essa marca no seu coração. Deixe o Senhor tocar no seu coração. Que você tenha um tempo agora entre você e o Senhor. Que Ele venha trazer a confirmação na sua vida, nessa hora. Através desse tempo. E se você pode se colocar em oração, em dedicação ao Senhor. Quantos nessa noite querem receber o toque do Senhor Jesus? Talvez, meu irmão, você tenha andado com peso. Você tem conseguido muitas coisas, você tem alcançado muito. Diferentemente daquele homem que andava mendigando. Mas você ainda está na busca daquilo que traz o grande valor, que é o grande tesouro, e você não sabe o porquê. Que depois de tantas conquistas, de tanto tempo de vida, você ainda encontra uma necessidade de algo. Mas sabe o que é, amados? É o toque do Senhor. E nessa noite Ele está aqui. Ele te trouxe aqui para esse encontro, porque Ele quer tocar o seu coração. E como aconteceu na vida daquele cego, daquele homem que não conseguia enxergar, que andava em trevas, que não tinha valor, que não tinha palavras, Ele também quer tocar no seu coração e colocar palavras de alegria no seu coração. Quantos nessa noite aceitam o toque do Senhor? Levante uma de suas mãos dizendo: eu quero, Senhor. Eu quero que o Senhor, ó Deus, venha fazer diferença na minha vida.
Aleluias. Eu quero, Senhor, novamente ser uma testemunha fiel. Eu quero novamente, Senhor, viver para Ti. Eu quero, Senhor, abrir o meu coração. Você precisa novamente desse toque de trazer de volta a alegria. Você pode abaixar a sua mão. Há mais alguém que nessa noite quer dizer: eu aceito o Senhor, eu quero o Senhor, eu preciso, Senhor. Talvez tenha algo que ainda te amarre, mas deixa Ele encher o seu coração de alegria, deixa Ele transbordar, deixa Ele trazer algo que você ainda não experimentou, mas Ele quer compartilhar só contigo. Há mais alguém? Ele quer te livrar. Talvez você tenha andado distante, você tem tido até vontade de se entregar, mas o que a sociedade vai dizer? O que as pessoas vão dizer de mim? Mas eu quero orar com você nessa hora, porque também um dia, querido, em que o Senhor chegou e falou bem assim: Ronaldo, o que eu tenho para você é algo insondável, mas eu quero que você me reconheça como o Senhor da sua vida. Eu queria viver para Jesus do meu jeito, mas Jesus falou: não, eu tenho a minha maneira para você, mas eu quero invadir o seu coração de alegria. Eu me lembro como se fosse hoje, naquele acampamento de jovens em Piraputanga, quando o Senhor falou: eu te chamo, eu quero a sua vida para mim. Eu falei: eu quero, Senhor. Irmãos, eu experimentei a maior alegria, algo que eu jamais vou esquecer. Eu sei que a maior alegria será quando eu estiver com Cristo na eternidade. Mas eu quero que você também, meu irmão, tenha a mesma alegria. O inimigo talvez tenha roubado de você. Eu quero orar com você, para que você tenha força de romper todas as barreiras que impedem essa obra de transformação. Se você quer orar, você vai falar no seu coração baixinho, repetindo as palavras que eu estarei orando aqui, mas você ore também falando no seu coração: Senhor Jesus, nessa noite eu compreendo a Tua palavra. Ela é clara, que o Senhor está agindo nos corações, e não somente nos corações daqueles que estão aqui comigo, mas em meu coração. E o Senhor deseja tocar, assim como aquele homem precisava do toque da transformação. Eu também preciso do toque e da transformação que vem do Senhor. Por isso, nessa noite, Senhor, eu peço que o Senhor me dê força para me reconhecer, Deus, reconhecê-lo diante dos homens. Eu me achego a Ti e peço: muda a minha vida, Senhor, para a glória do Teu nome é que eu me entrego a Ti, em nome de Jesus.